Educação à distância, mudando realidades. E aí, tudo bem com você? Que legal, hein? Eu espero que sim, hein? Mas se não estiver, calma, vai melhorar. É só uma questão de negociar. Então, que bom que você veio, que bom que você não desistiu, que bom que você está sendo perseverante. A nossa última habilidade comportamental lá da primeira aula, lembra disso? E aqui com a gente, vamos lá dar uma olhadinha quem está aqui com a gente? Professora Regina, vai lá. Oi, professor, tudo bem? E vocês aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam felizes, né, para a nossa última aula, assim aprender um pouquinho mais sobre técnicas de negociação, né? E com certeza eu estou aqui no WhatsApp para ouvir as suas sugestões, as suas críticas também, né? Que é bom a gente saber também sobre as críticas, até mesmo para crescer, né, fazer coisas melhores. Também quero ver aqui foto de vocês fazendo atividades, todas essas coisas. Então interage aqui no WhatsApp que eu estou aqui pronta para atender cada um de vocês, tá bom? Legal, legal. Aqui também com a gente, olha lá, cadê? Aqui desse ladinho aqui, ó, olha lá, aqui, beleza, né? O Jacó, dá um oi aí, Jacó. Daí, o Jacó é legal demais, beleza. Jacó fala, tá, gente? O Jacó fala com a mão, mas também fala, né, verbaliza também, beleza? Olha, a professora Regina falou sobre feedback, mandar as críticas. Falando nisso, na aula passada, vamos recordar algumas coisinhas aí. Falamos sobre o quê? Sobre o quê? Conflitos. Não é porque as pessoas vão trazer críticas que eu vou ficar com conflitos internos, vou ficar com raiva de vocês. Não, isso é fundamental pra gente crescer. Alguém pode falar assim, professor, não gostei daquilo que o senhor falou, me explica melhor isso daqui. Professor, daquela forma que o senhor falou, não entendi. Essas críticas fazem a gente crescer, olha aí, ó, crescer, tá bom? Então, por favor, não fiquem só nessa de elogiar não. Tenham também um senso crítico para poder realmente fazer os outros crescerem. Agora lembrem-se, os conflitos, eles são funcionais e disfuncionais. Então, por favor, não vou analisar aqui, por exemplo, no primeiro dia eu só estava com uma roupa, terno e gravata. No outro dia eu só não sei o quê. Hoje eu só está de crachá, cara crachá, tá aqui eu e tal. Não é isso. A gente está falando do conteúdo. Conflito funcional e não disfuncional, tá bom? Então, vamos à nossa aula. Olha o conteúdo de hoje. Aula 4. Planejamento estratégico de negociação. Precisamos planejar a ética nas negociações, como está faltando isso hoje, hein? Relações de negociação no âmbito das cooperativas. Na sequência, o objetivo dessa aula, descrever o processo de negociação no âmbito das negociações, das organizações e cooperativas, principalmente as cooperativas, que é o foco do nosso estudo. Reconhecer a negociação de forma eficaz e ética, tá bom? Na aula passada eu passei uma tarefinha para que você fosse, né, pesquisar, fosse buscar aí sobre a autoestima, os 6 pilares da autoestima, de Nathaniel Bryan. Eu não sei se você pesquisou, eu espero que tenha pesquisado. Olha a atenção, hein? Motivo da nossa segunda aula, teste de atenção, presta atenção no que está sendo dito, no que está sendo falado, presta atenção na vida. E hoje, então, eu vou falar um pouquinho também, né? Vai ser um plus aí, vai ser, né, um complemento da atividade. Vamos falar dos 6 pilares da autoestima. Você viu que toda vez eu começo aí, tudo bem com você e tal? Se não tiver, vai melhorar. Pois é, isso é autoestima. Nós precisamos trabalhar isso daí, principalmente a partir do que falamos. Já pensou? A palavra tem poder. Então é fundamental você sempre estar proferindo coisas boas, falando coisas boas. Cuidado, tem gente que infelizmente fica, vida, céu, né? Não, para com isso não é legal. Principalmente na negociação, principalmente na cooperativa. Não é como é que eu vou ser um cooperado negativo? Não, nós podemos até ser pessimista, mas é um pessimista do bem. A gente vai falar também um pouco sobre isso, tá bom? Então vamos lá, olha aí, atenção, atenção, atenção. Quem lê muito, aprende muito, ganha muito e perde pouco. Quem lê pouco, aprende pouco, ganha pouco e perde muito. Qual a sua escolha? Qual a sua escolha? Eu espero que já tenha escolhido bem. Ler muito, porque ler é necessário, não é um desejo, é uma necessidade. Então vamos entrar na nossa matéria de hoje. Olha aí, planejamento estratégico. Acompanha comigo aí.
O planejamento estratégico é um esforço de uma empresa, seja qual for o ramo, para adaptar-se às condições ambientais a que está sujeita. Por meio dele, busca-se, por meio de quem? Por meio dele quem? Por meio dele quem? Por meio do planejamento estratégico, não é? Busca-se aproveitar oportunidades, defender-se de ameaças internas e externas e levar a empresa a conhecer as suas forças e fraquezas. Olha aí o que a empresa faz e o que eu posso fazer também, o que você pode fazer. Analisar suas fraquezas, né? Verificar realmente se você tem algumas fraquezas, mas também analisar suas potencialidades, não é? E em cima disso, verificar no mercado oportunidades e ameaças diante das suas fraquezas e das suas fortalezas. As empresas fazem isso, elas precisam realmente entender como elas se inserem no mercado cheio de desafios. Quais são os desafios aí? Podemos citar vários, segundo Dalberto Chiavenato, né? Segundo Mitzenberg, segundo vários autores da administração. Nós temos a globalização, a tecnologia, a informação, o foco no cliente, né? Os fornecedores. Olha, fornecedor é um grande desafio. Então, para tudo isso, nós precisamos planejar, tá certo? Então, olha lá, perguntinha que sempre precisamos estar fazendo com relação ao planejamento. O planejamento é uma atividade indissociável de reflexão, ou seja, fez planejamento, preciso fazer reflexão e ação sobre a realidade no sentido de transformá-la. O que se pretende? Por quê? Para quê? Não é? Como eu vou fazer aquilo? Preciso de um planejamento. Com o que se pode contar? Qual o tempo? Lembra do tempo? Contei até uma historinha aqui sobre o tempo lá do beduíno, que perdeu um dia. Por onde começar? E começar mesmo? Será que vale a pena começar? Pois é, tudo isso tem que ser pergunta analisada, planejada, verificada. Tá? Então, 10 passos imprescindíveis para formar um planejamento estratégico de alta eficiência em sua empresa, em sua cooperativa. Professor, existem mais, professor? Existem, mas eu vou trazer 10. Eu posso trazer 100 aqui, mas não vai dar tempo. Nosso tempo quanto é? É muito curto, é muito pouco. Por isso é fundamental ler, procurar, pesquisar. Não fique só com a aulinha aqui do professor. Busque mais material. Lá também, né, você recebeu alguns materiais aí para aprofundar o seu conhecimento. Primeiro passo, olha lá que coisa impressionante. Determine a meta. Saiba onde ir. Pare com essa história de que a gente não sabe qual é a meta não. Então não vamos fazer meta. E quando a gente chegar na meta, a gente duplica a meta. Não, para com isso. Isso não existe. A gente precisa realmente saber onde a gente vai. Porque se não souber onde vai, qualquer lugar você pode chegar. E às vezes esse lugar não é tão interessante, tá bom? Então determine a sua meta, a meta da cooperativa, a meta da sua empresa, a meta pessoal sua, tá? Analise a organização, veja como ela se encontra no cenário, né? Inclusive diante da concorrência. Determine a missão, a visão, os valores da corporação, da sua cooperativa, da sua empresa, os seus também. Já tiveram aula sobre isso, então foca na missão, na visão, nos valores. Eu não vou explicar aqui porque vai demorar mais ainda, então veja o que é isso daí, analisa o que é missão, visão e valores. Não, olha, por favor, não deixe de trabalhar isso daqui. Isso é fundamental. Se as empresas trabalhassem isso daqui e colocassem isso em prática para os seus funcionários, para os seus colaboradores, e os donos das organizações também fizessem isso daqui, puxa vida, teríamos empresas bem mais, né, valiosas e de sucesso. Identifique seu público alvo, a razão de viver da empresa. Qual é o público? É homem? É mulher? É criança? É pessoas mais velhas? São pessoas mais velhas? Qual é a classe social? Enfim, é importante identificar qual é o seu público, o público-alvo. Identifique os objetivos da ação. Cada, objetivo merece uma ação diferenciada. Isso também faz parte do planejamento. Dê importância, olha aí, à propaganda.
O pessoal já fala que a propaganda é a alma do negócio. Alguém mora em sítio aí? Eu moro em sítio, eu gosto de morar no sítio, né? De vez em quando eu moro na cidade, né, no meu apartamento, de vez em quando eu moro lá no campo, tenho uma casa no campo também. E é interessante, eu tenho a patinha e tenho a galinha, né? A galinha bota e faz propaganda. E pronto, já sei que botou um ovo, vou lá que eu sei que eu vou ter ovo no café da manhã. A pata, ou patinha sem vergonha, né? Quando eu acho é um ninho cheio de ovos e ela já tá chocando, ela não faz propaganda. E o ovo é bem maior, não é? As empresas também precisam ter essa mentalidade. A propaganda é fundamental. Defina objetivos, estratégias e metas. Objetivos, estratégias de como chegar a essas metas. Planeje a ação, faça a monitoração e avalie os resultados. Acredito que vocês tiveram aí alguma disciplina voltada a planos de negócios, não é? Onde você trabalha toda essa situação aqui que é fundamental para o planejamento estratégico. Lembre-se, avalie tudo que você fizer na vida. Verifique se realmente está bom, se não está bom, se precisa melhorar. Detalhe, dica de ouro. Nada é tão perfeito que não precise melhorar um pouquinho mais. Então, sempre pense nisso. Vai precisar melhorar alguma coisa, com certeza. Processo de planejamento da negociação. Então, nós temos alguns. Vamos lá. O A, qual é? Objetivos. Os objetivos podem ser classificados como ideais, olha lá, são aqueles que podem ser alcançados se o outro negociador concordar com o que você solicita. Que coisa maravilhosa! Você se planejou, você fez todo um apanhado com relação ao produto, aquilo que você negociar, que você quer negociar, e lá você colocou uma meta. E você foi tão bem na negociação que você atingiu a sua meta, você foi realmente no ponto, no foco. E a outra parte concordou. Não é? Também nós temos a situação realista. São aqueles em que o outro negociador não aceita a sua proposta e oferece resistência. O objetivo é atingir, após a concessão das partes envolvidas, atingir alguma coisa meio realista, né? Você sabe que não dá para sonhar tão alto. Então, qual o preço mínimo que você pode realmente aceitar diante daquela negociação? Qual é a quantidade mínima que você pode fornecer do teu produto? Então, isso é mais realista. Tá? É interessante porque esse realista aqui, ele tem tudo a ver com o que você pode oferecer. Muito cuidado, hein? De repente não dê um passo maior do que a perna, pode se sujar no mercado. E lembrando as aulas passadas, a negociação boa é a negociação que faz com que você possa negociar no futuro com a mesma pessoa, com a mesma organização. Tá certo? Olha aí, processo de planejamento da negociação. É bom ter uma visão bem clara do que são verdadeiramente, professor, sério? Tem que falar em verdade? Verdadeiramente os objetivos para distingui-los, né, de desejos e necessidades. Desejos e necessidades. Vamos lá, isso aqui pede uma explicação bem interessante, porque as organizações às vezes agem, né, de acordo com os desejos, mas não é o desejo da organização, é o desejo do dono da empresa. E não pode. Temos que saber diferenciar desejo de necessidade. Desejo de necessidade. Vou dar um exemplozinho clássico aqui. Você tem objetivos na vida. Você tem objetivos claros na vida e não pode fugir desses objetivos. Para esses objetivos, você fez um planejamento financeiro, um planejamento comportamental, você fez um planejamento geral para seguir em frente, para atingir a sua meta. Então, olha só que interessante. Às vezes algumas coisinhas que parecem que não vão prejudicar o seu planejamento, podem prejudicar, podem atrapalhar, podem te tirar do caminho da meta. Não é? Aquela meta que você colocou como objetivo, como alvo. Então vamos lá. Estou eu com todos os meus aparatos, planejamentos e tudo mais e tal para conseguir atingir a minha meta, que de repente é montar a cooperativa. Pronto, montar a cooperativa. E eu preciso juntar dinheiro, e eu preciso juntar conhecimento, preciso ler, preciso isso, preciso aquilo, preciso fazer um monte de coisa. De repente o meu sapato fura. Furou, já está remendado, já levei várias vezes para o sapateiro, já não consigo mais recuperar esse sapato. E ele já tem mais ou menos uns 3, 4, 5 anos já que eu uso esse mesmo sapato. Mas ele estragou de perda total, PT, deu perda total e eu não consigo mais usar esse sapato. Aí o que eu faço? Eu vou lá na loja.
não é? Vou lá na loja e de repente estou lá vendo um monte de sapatos e olha só o cara que está vendendo com todas as suas técnicas de marketing, de negociação e tudo mais, começa a me oferecer isso, me oferece um sapato, me oferece outro, me oferece um tênis, me oferece um chinelo, me oferece um monte de coisas e olha só, para que eu não fuja da minha meta, eu só preciso de um par de sapatos. Mas aí, lá na loja, eu acabo me desvirtuando, eu acabo perdendo realmente o controle e saio de lá com 5 pares de sapatos, com 6 pares de sapatos. Meu pai do céu, puxa vida, e agora, hein? Complicou. Você acabou de sair de lá comprando coisas pelo desejo e não pela necessidade. A necessidade era, para atingir a meta, não colocar em risco o seu financeiro, não colocar em risco, outra, e aí sai com 5 pares de sapato, agiu pela necessidade, não é? Olha aí, tem gente, eu não gosto de beber, eu não gosto de cerveja, é sério, não gosto mesmo, não gosto de cerveja, cachaça, nada. Outro dia eu cheguei na pós-graduação, acredita, cheguei na pós-graduação e falei assim, atenção, gente, olha, a gente estava falando sobre alguns probleminhas, com relação à bebida, e eu falei, olha, se aparecesse um buraco na terra, e caíssem todas as bebidas lá, a cerveja, a cachaça, a vodka, o uísque, caísse tudo lá, pra mim não ia fazer falta, nenhum. Um vinhozinho de repente é legal, né? Vinhozinho é legal, de vez em quando eu tomo, mas se também não tiver, não tem problema. Mas enfim, pode cair tudo lá que não tem problema. Acredita que um aluno na sala levantou a mão? Levanta. Ô professor, eu falei, pois não, amigo, eu falo, onde é esse buraco aí, pelo amor de Deus, que eu quero ir lá nesse buraco. Gente, não haja pelo desejo, vamos agir pela necessidade. Você como um administrador, como uma pessoa que está gerenciando uma cooperativa, uma empresa, ou a própria pessoa, o seu próprio ser, analise bem, se não está indo mais por desejos, adquirindo coisas por desejos, ao contrário de estar agindo ou adquirindo coisas por necessidade, tá certo? O que é desejo, o que é necessidade? Desejo, eu quero assistir televisão, eu quero ir ao cinema, eu quero usar a internet, eu quero usar o WhatsApp. É desejo. E isso pode te atrapalhar no teu profissional. E o que é necessidade para o seu profissional? Ler muito. Por quê? Porque quem lê muito, aprende muito, ganha muito e perde pouco. Vamos voltar lá então. Olha só. Sempre consiga, então, fazer essa diferenciação entre desejos e necessidades. Infelizmente, o mundo está muito voltado a fazer com que você supra só os seus desejos e não as suas necessidades. Tem gente que acaba suprindo desejos tantos que acaba comprometendo as suas necessidades. Então, cenário B. A preparação para um processo de negociação deve levar em conta, olha aí, os cenários que envolvem a negociação. Os cenários servirão para fazer simulações e assim antecipar os possíveis resultados. O que é isso, professor? Isso tem a ver com sonhar, meu amigo, como fazer mapas mentais de como vai ser a negociação. E aí, se ele falar isso, você já sabe o que vai falar. Porque você já fez uma antecipação mental. E se acontecer, e se ele ficar nervoso? Lembra, se ficar nervoso, pede um tempinho, diga que você não está conseguindo entender muito bem, que você está ficando um pouco nervoso, exaltado, pede 15 minutos, ou então vai, para o dia seguinte, lembra, aula passada, dá uma revisada, não é? Então faça cenários, cenários são fundamentais, isso também acalma, isso faz com que você controle a sua ansiedade, não é? Eu faço karatê. Eu sou faixa preta de karatê, quinto dan, e olha, toda vez que eu vou para um campeonato, eu já faço uma análise mental de como é o meu adversário, que golpe eu vou dar, e isso é legal, né? Ajuda você a apanhar menos, tá certo? Ajuda você a sofrer menos, e isso é fundamental. Faça cenários. As pessoas às vezes não fazem cenários, vão para a negociação, com a cara e a coragem, e perdem uma ferramenta maravilhosa que nós temos, que é pensar. Que é antecipar aquilo que vai existir, que vai acontecer, na forma de pensamentos. Conhecimento do negócio. Viram? Eu falei na primeira aula que conhecimento não é mais fundamental. Conhecimento é lição de casa. Conhecimento é obrigação. Comportamento
é que é o diferencial. Então, olha o conhecimento aí, conhecimento do negócio. É preciso indicar pessoas que conheçam o negócio para que elas discutam, ponderem, analisem e tomem decisões mais acertadas. Às vezes, você pode ter humildade, né, e dizer assim, olha, nessa negociação eu não entendo, então é melhor não ir. Então indica outra pessoa que vá. Mas a pessoa que for, ela precisa realmente ter conhecimento do que está sendo negociado. E precisa, claro, ter conhecimento do que é negociação, do que é uma boa negociação. Quadro de interesses. Olha aí, os negociadores devem saber claramente quais são os interesses envolvidos na negociação. Que não fique aí desvirtuando, jogando conversa fora, não é trazendo outras coisas para a negociação que não tem nada a ver. Isso pode até atrapalhar, pode deixar as pessoas meio que, não é, com um pé atrás. Você pode estar sendo antiético com relação a isso. Então lembre-se, saber claramente quais são os interesses envolvidos na negociação. E claro, interesses legais, interesses éticos. O que será negociado então? Perguntinha, parece besta, né? Mas isso foi estudado e foi verificado e viram que pessoas às vezes não sabem nada desses quadros, desse conhecimento, desses cenários aqui. Então o que será negociado deve se relacionar tudo o que será negociado durante a montagem dos cenários, ok? Quando sabemos o que será negociado, devemos definir sua importância e seus valores. Só posso dar importância e valor para aquilo que eu conheço, para aquilo que realmente eu conheço, ok? Então vamos lá, vamos na sequência. Olha aí então, segundo, participar positivamente das relações de negociação no âmbito das cooperativas. Tipos de negociação. Fundamental isso daí. Não é? Então você está vendo ali o carinha, cumprimentando de forma clara, não é? De forma amigável, tá? Você está vendo a moça ali, né? Comprando as batatinhas, o outro ali, enfim. Nós precisamos realmente entender que a negociação ela precisa ser positiva, ela precisa trazer um relacionamento positivo para as pessoas, principalmente nas cooperativas. Entretanto, vamos ver alguns tipos de negociação? Então vamos lá. Olha aí, negociação competitiva. Rapaz, esse soco aqui doeu, hein? Olha só, foi uma porrada direto, né? No queixo ali, na ponta da... Eita caramba, essa foi boa. Então vamos lá. Melo 2005 explica que negociar de forma competitiva não significa necessariamente atrito, briga, confusão, tá bom? Conflito aberto ou antagonismo entre os negociadores, apesar de, em alguns casos, isso ocorrer. Significa que eles decidiram negociar procurando extrair o máximo possível de concessões da outra parte, utilizando para isso toda a sua capacidade, competência, talento, táticas, né, e poder. Tá? Quais os poderes? O poder de poder, realmente, né? O poder de tempo, lembra? O poder de informação. Então, tudo isso ele vai usar, enfim... negócio, amizade, negócios à parte. Então essa negociação ela é competitiva. É aquela onde eu entro para tentar ganhar o máximo que eu puder. Lembre-se disso. Vale a pena? Será que realmente vale a pena eu entrar numa negociação de competição acirrada? Aliás, segundo os autores, este nível aqui é bem elevado e precisa estar bem claro para as duas partes, para que uma das partes não se sinta lesada, não se sinta ofendida e não saia de lá com vontade, às vezes, de querer matar a outra pessoa. Não, para com isso, não é. Tá? Uma negociação competitiva é como as competições que nós vemos por aí, olímpicas, né? Os MMA da vida, né? Onde as pessoas lutam, etc. e tal. Então elas precisam realmente fazer com que as pessoas saiam de lá, né? Às vezes decepcionadas porque não fizeram uma boa negociação, mas que entendam que foi boa essa negociação, porque ela foi bem competitiva. Perdi agora, mas no futuro posso ganhar. Olha aí a negociação cooperativa ou colaborativa. Que legal, hein? Olha lá. Defende que as partes estão trabalhando para um mesmo objetivo. E aí vão ter que definir que objetivo é esse. Melhoramento da comunidade, não é? Melhoramento aí da cooperativa, aumento da produtividade, não é? Melhor preço, enfim. Aí o objetivo é vocês que têm que traçar.
É difícil imaginar negociações totalmente competitivas ou totalmente cooperativas. No mundo atual, embora a competição prevaleça, as negociações são um pouco de cada, competitivas e cooperativas. Não é? Então, o interessante é nós termos, então, competições aí, negociações competitivas e cooperativas. Isso seria maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Então, que nós possamos ter essa mentalidade. Mas vai deixar de existir negociação competitiva? Não, sempre vai ter negociação competitiva. Né? Somos seres humanos e as pessoas são diferentes. Olha aí, a negociação é vista como um problema a ser resolvido pelas duas partes. E não como forma de extrair vantagens uma da outra. Mas ao contrário, né, do que parece, não é um mar de rosas, ok? Em que todos os negociadores são amigos, e não existe tensão e tudo ocorre em ambiente ameno, agradável e livre de problemas. Oh, coisa maravilhosa, né? Coisa meiga, doce e terna. Não é isso aí, tá? Eles existem, os problemas existem. Diferenças de opinião e necessidades de cada parte. Às vezes a minha necessidade é diferente da sua necessidade. E eu vou lutar para que as minhas necessidades sejam supridas, que elas sejam alcançadas. E eu sei que você vai lutar pelas suas também. E aí nós temos que entrar num consenso. Então existem diferenças de opinião, de necessidades de cada parte e são reais no processo. Devem ser bem administradas para que não se transforme em uma competição, em uma briga, em um conflito disfuncional, beleza? Então vai ser um conflito funcional, mas não pode ser um conflito disfuncional. Dá uma olhadinha na nossa aula 3, que lá está bem claro sobre conflito funcional e conflito disfuncional. Olha que coisa legal aí, hein? Olha só. Até já brinquei disso daí, as pessoas botam as mãozinhas, sobe lá e tal, vai carregando a outra, que legal. Olha aí, ao contrário da forma tradicional, a negociação cooperativa não envolve barganha de propostas e extração de concessões. É muito mais um processo de aprendizado e respeito mútuo, ok? Para atingir o sucesso, é preciso que todos os participantes estejam atentos e tomem atitudes essenciais. Todos, por favor. Por favor, nós precisamos ter consciência de que numa negociação estão sendo colocados interesses. E às vezes a outra pessoa, ela pede uma coisa e você, por não ter estudado tanto, por não ter conhecimento do produto, por não ter feito a lição de casa, o planejamento, vai lá e aceita o que a outra pessoa sugeriu. A outra pessoa pode ter feito essa sugestão com intenção, porque ela viu que você não tinha conhecimento, ou então ela jogou, ela não sabia disso daí, tá? Então, gente, muito cuidado. Depois de uma negociação, faça uma autoanálise e diga: puxa vida, eu fui mal naquela negociação, não foi porque o outro foi melhor, foi porque eu não consegui fazer a lição de casa, foi porque eu não consegui realmente ter todas as informações, não fiz o planejamento, não entendi o que é negociação. Entrei numa negociação e não soube, e não consegui realmente levar vantagem. Então, muito cuidado com isso daí, tá certo? Então, olha aí, algumas atitudes essenciais. A troca de informações legítimas. Tudo que a outra pessoa perguntar, você tem que falar, E a outra também vai ter que falar. Pergunte também coisas importantes para que você possa entender o outro produto e entender por que a outra pessoa está pedindo, está negociando, está valorizando o outro bem, ou o outro negócio e assim vai. A construção da relação de confiança. Pode isso, professor? Eu posso ter confiança na outra pessoa? Pode sim. Não vamos levar a pessoa para o lado negativo, Claro que isso daí tem que ser verificado nas atitudes comportamentais do outro lado. Se você notar através do perfil dele, da forma como ele está falando, da forma como ele está se comportando. Se você notar que ele não está passando confiança, que ele está sendo uma pessoa que está querendo levar vantagem, aí sim não dá para ter confiança, tá certo? E confiança é uma coisa que precisa ser conquistada com o tempo. Tá? A construção da relação de confiança, ela pode acontecer já na segunda, terceira, quarta negociação que você já vem fazendo com essa empresa, com esse indivíduo, não é? Não é de cara também, não é de cara. Chega lá e já confiar, então não, para com isso. Não podemos ser tão inocentes assim, tá bom?
A percepção correta do outro negociador. Não fazer pré-julgamento, lembra? Nós falamos em aulas passadas aí sobre o senhor que entrou no ônibus e começou a julgar o colega, o outro senhor que entrou com os filhos lá e tal. Lembra disso aí? Lembra disso aí? Ah, não lembro não, professor. Vá dar uma olhada aí nos vídeos anteriores, tem uma história muito bonita sobre isso, tá certo? Então, cuidado com essas percepções incorretas. Precisamos ter percepções corretas sobre a outra pessoa. Olha aí, próxima. Atenção às concepções diferentes de justiça. Muitas vezes as pessoas elas têm culturas diferentes. Elas têm. Isso é notório, isso é fato, isso é de direito. As pessoas não pensam igual a gente. Então, atenção para essas concepções diferentes de justiça. Precisamos entrar num consenso. E principalmente esse consenso tem que ser ético. Não pode ser antiético. Entretanto, a gente vai falar sobre essa ética e falta de ética mais pra frente. Olha aí, etapas da negociação cooperativa. Primeira etapa, abertura. Segunda etapa, ciclo da cooperação. E terceira etapa, fechamento. Então são 3 etapas bem definidas. Vamos lá então. Controle emocional e senso de justiça. Olha só que coisa interessante. Tem a ver com o quê? Primeira etapa, né? Vamos na abertura. A gente está pegando ali a primeira parte. Durante as 3 fases do ciclo de cooperação, né, da nossa negociação ali e tal, é fundamental estar atento ao seu próprio controle emocional. Leia, tá, do Goleman, né? Leia inteligência emocional. Procure da internet, procure da biblioteca da sua cidade, peça do professor, inteligência emocional. Se você estudar isso daí, você terá passos largos na frente da concorrência, não é? Passos largos na frente de outras pessoas. Inteligência emocional. Não fala pra ninguém não, hein? É a dica que eu tô te dando. Só eu e você, só eu e você. Vamos lá. Ao estado emocional do outro também, negociador. E perceber corretamente se o senso de justiça do outro está sendo atingido. Se o que você está falando ele está entendendo e ele está se sentindo bem com o que você está falando. Isso tem tudo a ver com inteligência emocional. Além disso, você deve estar atento para que, se seu senso de justiça for atacado, isso não lhe provoque um estado emocional desfavorável que possa pôr tudo a perder. A pessoa te ofendeu, te injustiçou. E aí, professor, eu vou levar na maciota? Tenta levar na maciota, não vá apontando logo o dedo, xingando a mãe da pessoa, não, para com isso. Tente mostrar que, de repente, você entendeu de forma errada e dê a chance da outra pessoa, né, de repente, se recompor, se reavaliar, verificar que você não aceita aquilo, que você teve o seu senso de justiça ferido, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Olha, o preço é esse aqui, né? Eu pago tanto por esse teu produto, mas se você de repente não tirar a nota fiscal, a gente de repente, né, tirar aí uns impostozinhos, né, eu posso pagar um pouco mais e tal, aí você, legal, isso aí, beleza, mas aqui nós trabalhamos, você já falando, né, você teve o seu senso de justiça agredido, então você já fica, não, é interessante, beleza e tal, mas nós estamos com uma política aqui voltada para o engrandecimento do país, para que a gente possa realmente conseguir algumas certificações. Então você trabalha, né, a oposição a certas coisas injustas, trabalhando a justiça. Tá? O contrário disso seria o quê? A pessoa te propõe essas coisas, você fala, você é um vagabundo mesmo, né? Tá me propondo sonegar imposto. Suma daqui, seu vagabundo, seu sem vergonha. Não, para com isso. Vai perder uma negociação por causa da outra pessoa que, de repente, foi criada de uma forma diferente, né? Tem senso de justiça diferente, né? Tem gente que fala assim, eu não vou pagar imposto não, porque esses políticos roubam tudo, então ao invés de pagar e ficar alimentando eles, eu vou sonegar. Não, para com isso. Precisamos fazer a nossa parte. Vamos lá, então. Na sequência, ética nas negociações. Eita, coisa maravilhosa, né? Tá vendo a imagem aí? Vamos parar um pouquinho e pensar? Né? Você consegue abrir os braços para a natureza, os braços para Deus, assim, e dizer... que coisa boa, gente. Nossa, eu hoje fiz o que é certo. Olha, ultimamente eu estou fazendo o que é certo. Caramba, eu estou bem comigo mesmo. Eu estou bem com a sociedade. As pessoas me olham e sabem que eu tenho senso de justiça, que eu sou ético, que eu consigo passar coisas boas.
Você consegue? Puxa vida, se você consegue, parabéns, hein? Se você não consegue, ainda há tempo, não desiste não, é tão bom a gente realmente respirar fundo, deitar no travesseiro à noite e dizer, caramba, não levei vantagem sobre ninguém, ajudei as pessoas. Então a ética das negociações é fundamental, tá bom? Olha aí, a ética é um conjunto de valores que define o que é certo ou errado. Certo ou errado, hein? Em busca do bem-estar social. Considera-se que há uma relativa diferença entre os conceitos sobre ética, sobre moral, não é? E sobre o que é legal, tá? A ética pode ser definida como um conjunto de valores e filosofias, né, que norteiam as decisões para o convívio sustentável das pessoas e organizações. Então, o que é isso daí? O que é isso daí? É a ética. Todo mundo tem a sua moral, todo mundo tem o seu jeito de ver o mundo. Mas aí vem a ética e diz como nós podemos viver em harmonia, cada um com a sua moral, ok? Então vamos lá, alguns comportamentos considerados antiéticos durante uma negociação. Existem mais, professor? Existem outros, mas aqui eu vou trazer alguns que são corriqueiros, que aparecem muitas vezes numa negociação, tá bom? Podem ser, olha lá. Mentir sobre os benefícios que o objeto oferece. Ah, deu ruim, hein? Foi mal, hein? Isso aqui complica. Cuidado, muito sério, né? Sinal vermelho aí, mentir sobre os benefícios. Ah, para com isso. Você não sabe que as pessoas vão usar? Você não sabe que as pessoas estão adquirindo? Não é para guardar lá no estoque, não é para guardar, não é para armazenar, não é para enterrar. Ela vai pegar isso daí para usar, para vender, para se beneficiar. E ser beneficiado do quê? Dos benefícios que você está falando. Então, por favor, não minta sobre os benefícios do objeto, né? Do que oferece esse objeto, tá certo? Fale a verdade. Ocultar informações. Puxa, o produto está danificado, o produto já está com validade vencida. Não faça isso, olha só, parece coisa de casa, né? Parece coisa corriqueira, parece uma coisa que é impossível de acontecer. Acredita, já participei de negociações onde eu me ferrei. Me ocultaram informações e depois, lendo o manual, acabou. E aí, professor, o que o senhor fez? Eu fui lá e busquei meus direitos, não é? E nunca mais negociei com esse bendito aí, com essa pessoa que me vendeu esse negócio, né? E ainda falo mal dele para várias pessoas. Lembre-se, regrinha de ouro. Para uma boa venda, para uma boa negociação, não é? Para um bom cliente, se você atende bem um bom cliente, ele espalha isso daí para umas 3 pessoas, 2 pessoas, não é? Ele vai divulgar você para 2, 3 pessoas. É legal. Agora atenção, hein? Quando você atende mal um cliente, quando você leva vantagem numa negociação, quando você mente, quando você prejudica o teu cliente, acredite, ele vai falar mal de você para 3 ou 4 pessoas da empresa, né? Não, ele vai falar para 10, para 15, para quantas pessoas ele puder, ele vai falar mal. Então o que é mais vantagem? Fazer o bem e ter pessoas que vão falar bem da sua empresa, mesmo que poucas, né, para poucas, ou fazer o mal, ganhar naquele momento, mas vai se sujar no mercado. Muito cuidado. Atenção, hein? Dica de ouro. A próxima. Aplicar um valor superior ao do mercado por saber que a outra parte necessita do produto. Isso é desumano. Isso, nossa, isso é pecado. Eu não sei se você acredita em céu, em inferno, mas vai pro inferno uma pessoa que faz isso. Não tem como. A pessoa está necessitando. Quer ver um exemplo disso daí? Um exemplo, nós tivemos uma cheia histórica aqui em Rondônia, não é? E Rondônia faz ligação para o Acre, não é? Então, pois é, gosto muito do Acre, né? Então, e lá no Acre a única ligação é BR-364. E foi fechada a BR-364. E o que aconteceu? Alguns comerciantes de lá começaram a estocar, começaram a guardar certos mantimentos. Água, feijão, arroz, açúcar. Dizer que tinha sumido, que não tinha. E depois colocaram no mercado por um valor muito maior. Porque as pessoas estavam necessitadas. Olha que absurdo, hein? Isso é desumano. Então, cuidado quando você optar, né, como planejamento, como estratégia, aplicar um valor superior do mercado por saber que a outra parte necessita do produto. Muito cuidado com isso daí.
Comentar sobre outros negociadores ou empresas para levar vantagem toda vez que alguém vem me vender alguma coisa ou entrar numa negociação comigo e para querer fechar o negócio comigo, ela vem e fala mal do outro, não, aí eu já fico meio cabreiro. Por quê? Porque se ela fala mal do outro, com certeza vai falar mal de mim também, caso ela esteja negociando com outra pessoa, não é? E eu seja um dos concorrentes. Muito cuidado. Não cresça falando mal das outras pessoas. Aliás, eu até gosto quando um negociador, quando estou negociando, alguém vai lá e fala, olha, e eu pergunto, mas existe o negociador tal, existe a empresa tal, e a outra pessoa, eles são muito bons realmente, mas acredito que o meu produto aqui, eu posso trabalhar um preço, né, a nossa marca, ela é relacionada a isso, é aquilo, mas eu não estou em momento algum desprestigiando a outra empresa, ou outro negociador, ou falo mal, tá certo? Muito cuidado com isso daí. Não podemos crescer falando mal das outras pessoas, tá bom? Acompanha lá, olha lá, na sequência. Mostrar-se necessitado ao extremo e apelar para o emocional, sendo que não é bem assim, né? Puxa vida, isso aqui também é outra situação, é o extremo daquela outra parte, né? Tem aquela parte que o cara, né, que o negociador, ele vende por um preço alto porque sabe que o outro está necessitado, mas também tem o outro lado, né? Tem um lado que diz que está necessitado e fica lá choramingando para o outro para poder baixar o preço, né? Para poder, eu tenho uns colegas às vezes eu negocio animais, então vamos lá, um exemplo, estou negociando animais, sei lá, frangos, gado, não é? E são animais que eu investi, que eu coloquei preço, que eu comprei, né? São animais de alto nível, e aí chega alguns querendo negociar comigo, e fala assim, moço, eu queria comprar aí uns bichinhos de você, são bichinhos de qualidade, né? Você investiu bem nisso aí, parabéns, mas eu não estou podendo comprar assim dessa qualidade não, porque estou com problemas, a minha mulher tá doente, sabe, meu filho deu uma diarreia, eu tô tratando dele, e, sabe, faz dar uma de coitadinho, né, e aí você vai lá, se compadece da pessoa e vende bem abaixo o preço do produto, né, do animal, beleza, vendeu. Dando uma volta, o mundo dá muitas voltas, passa lá e olha lá, ele está vendendo o seu produto, está vendendo o que você vendeu para ele por um preço muito maior do que você vendeu, está levando vantagem, né, e te fez de bobo, te fez realmente de otário. Ei, pode falar isso? Não sei, mas pois é, isso não é legal. Isso infelizmente vai te fazer, né, pensar muitas vezes antes de negociar com aquela pessoa. Então antes de fazer isso, pense duas vezes, tá bom? Continuando, olha lá, diz o seguinte: fazer concepções que não serão cumpridas, fazer concessões que não serão cumpridas para querer fechar o negócio. Você consegue entregar 10 dias antes do prazo que está negociado aqui? Entrego, pode deixar que eu entregue, deixa comigo que eu entrego. E não entrega nada. Daqui a pouco você liga e diz, olha, não vai dar para entregar 10 dias antes, que não foi combinado. Eu vou entregar no dia. Ai, dá uma raiva isso daí. Então não faça concessões que não serão cumpridas, por favor. Ameaçar abandonar a negociação quando não se pretende fazê-lo. Olha o jogo de pôquer aí, né? De buraco, sei lá o quê. Isso não é um jogo não, hein? Negociação é coisa séria. Às vezes você entra numa dessa de querer, né, fechar aí, ameaçar, abandonar. Eu vou abandonar, não quero mais não e tal, tudo mais. Blefando. Vai que o outro diz assim, vai com Deus, vai com Deus e você se ferra. Então, muito cuidado com essa estratégia de querer abandonar a negociação, né? Sem ter realmente essa... mas eu posso fazer isso se de repente eu tiver essa... Pode, ninguém é obrigado a entrar numa negociação e fechar a negociação. Não, você pode sair da negociação a hora que você quiser. Mas saia consciente, saiba o que está fazendo. Agredir a outra parte com o objetivo de desestabilizá-la emocionalmente. Precisa comentar? Pois é, né? Tem gente que faz isso, hein? Olha, isso é crime, tá bom? Você pode incorrer em crime. A outra pessoa pode chegar pra você, pode te denunciar por assédio moral, né? Por sei lá, né? Danos morais, né? Então, por favor, tome cuidado. Eu coloquei aqui, nós colocamos aqui, mas é que para que você reflita, para que pense, para que entenda que isso não pode acontecer, tá certo? Então vamos lá, tipos de comportamento e a ética. Em geral, as pessoas podem apresentar diferentes tipos de
comportamento durante o processo de negociação, sendo que estes podem ser conflitantes, considerando o caráter ético, legal, moral, como conhecemos. Olha aí, esse carinha aí propõe uma matriz de análise dos comportamentos éticos legais, ok? Quais são? Olha lá, comportamentos que não sejam nem éticos, nem legais. Observe logo se a pessoa não tem nenhum comportamento ético, nem legal. Fuja disso daí. Fuja como pessoa e fuja como negociadores também assim. Comportamentos que sejam éticos, porém não legais. Ah, existe? Existe, às vezes acontece, não é? Como assim, professor? Ah, às vezes existem situações em que é ético salvar uma vida, mas para salvar essa vida, às vezes, eu estou dando um exemplo, tá? Para que a gente seja mais extremo, mas existe na negociação também. Eu preciso salvar uma vida e para salvar uma vida eu tenho que matar outra, não é? A do bandido, por exemplo. Então, foi ético salvar a vida, porém não é legal matar. Comportamentos considerados legais que, porém, não são éticos, né? Por exemplo, que está sendo muito discutido hoje nas eleições, as pessoas elas recebem auxílio moradia, não é? E tem apartamento na cidade, os juízes têm auxílio moradia, e é legal, tá na lei aquilo ali, mas não é ético com tantas pessoas aí, não é? Que não tem moradia e tudo mais. Comportamentos legais e éticos segundo os padrões, né, do grupo. Esse aqui sim é o maravilhoso, é o desejado, é isso que nós precisamos ter dentro de uma negociação. Numa negociação, os interlocutores podem se sentir motivados a praticar determinados comportamentos à margem da ética, fora da ética, eles vão querer ser antiéticos. Entretanto, caso o negociador tenha esta conduta como prática constante em suas negociações, é provável que as outras partes envolvidas neste processo descubram seu caráter antiético, colocando em descrédito em possíveis negociações futuras. Vai negociar uma vez, mas nunca mais irá negociar com essa pessoa. Conhece gente assim? Eu conheço, hein? Então fique atento para não cair. Por fim, percebemos que as negociações são necessárias em vários momentos da vida e podem apresentar aspectos positivos e negativos. Concorda? Quando bem direcionados, podem proporcionar ganhos para as duas partes. Ganhos para as duas partes, melhorando as relações entre os negociadores e gerando maior confiança em cada uma das partes envolvidas, principalmente para negociações o quê? Futuras. Percebe-se então, né, que durante o processo de negociação os conflitos podem se acentuar. Neste ponto, é necessário que os interlocutores lancem mão de todas as habilidades necessárias a um bom negociador, ok? Como saber ouvir, entender o outro lado, assim como poder ponderar sobre as várias vantagens e desvantagens que estão sendo concedidas, ok? E agora nós vamos para a nossa atividade. Entretanto, antes da atividade, ainda tem alguns minutinhos, eu espero que tenham mandado lá, né, para a professora Regina, o que eu pedi na aula passada, sobre os 6 pilares da autoestima. Então eu espero que você entre agora, faça a sua atividade, pondere bem, analise e lembre-se, né, de mandar aqui para o nosso chat quais são essas 6 habilidades, né, esses 6 pilares necessários para a autoestima. Ai, professor, eu não lembro, professor, eu não lembrei, professor, puxa vida. Pois é, falta de atenção. Eu falei isso na aula passada e está gravado aí. Eu espero que você realmente tenha feito essa liçãozinha, tá certo? Esse plus aí, ok? O que eles estão mandando aí, professora? Alguém mandou alguma coisa? Será que mandaram alguma coisinha pra gente, hein? Falaram alguma coisa, professora? Olha, professor, eles estão reclamando bastante falta de sinal, né? Algumas escolas. E tem aqui uma professora Elizabeth Santana, colocou aqui uma foto dos alunos dela ligadinho aqui na aula. Estão todo mundo gostando bastante das aulas. Legal, legal. Aí foi só. Tá, então, mas se você não lembrou, eu vou lembrar, porque é fundamental entrar numa organização, numa negociação e numa organização também, e numa cooperativa também, com autoestima elevada, com uma autoestima realmente que possa te proporcionar
tudo isso que nós estamos aprendendo, tudo isso que nós estamos estudando aqui. Se não conseguir realmente ter uma autoestima boa, infelizmente, não vai conseguir nem fazer atividade de percurso, não vai conseguir fazer atividade de sala, não vai conseguir nem terminar o nosso curso. E não é isso que nós queremos. Queremos que você continue aqui com a gente, todos os módulos, todos os cursos. Obrigado por estar aqui, não é, fazendo parte desse nosso grande encontro. Eu e você, não é? Professora Regina e você, Jacó e você, enfim, todo esse aparato é para que a gente consiga um propósito. Que propósito é esse? Uma meta. E que meta é essa? Fazer com que o nosso país cresça, fazer com que a gente atinja um senso de cooperativa, né? Fazer com que as pessoas vivam melhor conscientemente e não enganadas, levadas para um lado e para o outro como, né, uma manada, beleza? Então já já nós voltamos. Legal, voltamos então para a correção da nossa atividade de sala. Eu espero que tenha dado tempo de você fazer todas elas. E ainda buscar informações sobre os 6 pilares da autoestima. Poxa, professor, você está perguntando tudo isso aí, que deu até curiosidade. Pois é, mas era para ter dado curiosidade na aula passada, que foi quando eu pedi para que você fizesse essa pesquisa. Olha lá, não fez, hein? Cuidado, tem que fazer um planejamento, tem que seguir regras, porque regras são feitas para serem cumpridas. Lembra-se disso daí. Dá uma olhadinha lá na primeira questão. Vamos lá, primeira questão. O que é planejamento estratégico? Resposta: se você respondeu isso daí, está certíssimo. O planejamento estratégico é um esforço de uma empresa, seja qual for o ramo, para adequar-se às condições ambientais, né, a que está sujeita. Por meio dele, busca-se aproveitar oportunidades, defender-se de ameaças internas e externas e ainda levar a empresa a conhecer suas forças e fraquezas. Então, o planejamento estratégico é isso daqui. Professor, eu posso ter colocado de forma diferente? Pode ter colocado de forma diferente. O planejamento estratégico, né, é uma vontade, é uma necessidade que a empresa tem, né, seja qual for o seu tamanho e tal. Enfim, mas tendo essa característica de ela verificar os seus pontos fortes e seus pontos fracos, não é? As suas oportunidades e as suas ameaças no ambiente externo, beleza, tá certíssimo, tá bom? Vamos lá para a questão número 2. Só 20 minutinhos, eu tenho que falar tanta coisa hoje ainda, olha lá. Questão 2. No processo de planejamento da negociação, algumas etapas precisam ser cumpridas para alcançar os objetivos. Existem vários processos ou etapas a serem cumpridas antes da negociação acontecer. Analise a alternativa abaixo, que compreende algumas dessas etapas. Primeira, olha a questão A. Objetivos, cenários, conhecimento tecnológico. Não, hein? Não foi isso que eu falei, não. O que será negociado, cenários e quadro branco. Quadro branco? Não. Mas quem que quadro branco? Quadro branco para negociação? Tá errado também, não. Vamos lá. Outro, conhecimento tecnológico também é complicado, né? A letra D. Por que não é a D? Objetivos, cenários, conhecimento do negociador. Não, é conhecimento do que vai ser negociado. Tá bom? A letra E. Cenários, objetos. Que objetos são esses? Conhecimento do negociador. Calma, peraí. O correto mesmo que está escrito lá no nosso estudo. Conhecimento do negociador, quadro de interesses, viu? Né? Então, olha lá. E o que será negociado. Então, né, não tem objetivos, tá? Não tem aí esse cenário, por que não é AD? Então, muito cuidado, precisamos estar atentos à leitura, o que se pede. Então, a letra é C. Muito bem. Questão 3, olha lá. O que é uma negociação competitiva? Nas respostas devem constar, então podem colocar vários tipos de respostas, mas elas devem constar o quê? Que a negociação competitiva significa que as partes ou os negociadores decidiram negociar procurando extrair o máximo possível
de concessões da outra parte. Então vai ter um conflitozinho aí legal, hein? Utilizando para isso toda a sua capacidade, competência, talento, táticas e poder de quê? De negociação, tá bom? Então, é importante entender que a negociação competitiva não é uma briga, mas é uma coisa mais acirrada, né? Existe aí uma forma mais disputada para conseguir atingir seus objetivos. Quarta, o que é uma negociação cooperativa? Resposta. Nas respostas, então, deve constar que a cooperativa não significa ingenuidade, né? Coisinha meiga, doce e terna. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos. Não, nada disso. Existe sim um conflito, existe negociação. Então vamos lá. Não é, então, né, uma coisa assim meio que ingênua. Abrir mão de suas metas e objetivos e muito menos ser bonzinho. Significa, assim, que os negociadores decidiram alcançar seus objetivos utilizando o processo diferente da negociação competitiva tradicional. Quando os negociadores decidem pela estratégia cooperativa, significa que estão preocupados em obter ganhos financeiros na negociação, mas também estão preocupados em manter ou mesmo fortalecer o relacionamento entre eles. Para o quê? Para o futuro, para negociações futuras, ok? Futuras, eita, pronto, beleza. Para negociações futuras, lembrando sempre disso. Questão 5. A negociação cooperativa, ao contrário da forma tradicional, competitiva, não envolve barganha de propostas e extração de concessões, sendo muito mais um processo de aprendizado e respeito mútuo. Para que haja sucesso, é necessário que todos os negociadores participantes estejam atentos e tomem algumas atitudes necessárias. Beleza, legal. Marque verdadeiro, tá? Marque verdadeiro com V ou falso com F nas frases abaixo com relação ao enunciado. Então, primeira, olha aí. As trocas de informações devem ser legítimas? Não, deve ser não. Vão mentir, cada um mente pra lá. Não, tem que ser legítimo assim. Tá certo, verdadeiro, muito bem. Vamos lá, próxima. Deve existir atenção às concepções diferentes de injustiça. Não, gente, é diferente de justiça. O que é justiça para um não é justiça para outro. Não tem nada de injustiça, não. É justiça. Então, essa aqui é falso. Próxima. Deve existir uma relação de confiança. Beleza, parabéns. Negociação tem que ser realmente olho no olho. Confiança. É como antigamente, não sei se seu pai, sua mãe, seu avô falavam, né? Quando chegava no negócio para negociar, falava assim, tá aqui, ó, pá, tirava um pelo do bigode e dizia, tá aqui, vou cumprir o meu compromisso. Será que hoje é assim, hein? Eita caramba, vamos lá. Então, deve existir uma relação de confiança. Próxima, deve existir uma percepção incorreta do outro negociador. Incorreta? Foi isso? Então você matou a pau aí, viu que não é incorreta, e sim correta do outro negociador. Então tá falso. E a última, deve existir atenção às concepções diferentes de justiça. Verdadeiro. Muito bem. Quem está acertando tudo até agora, levanta a mão aí. Está acertando? Beleza, parabéns. É isso aí. Quem não acertou tudo? Calma. Ainda dá tempo de estudar para a prova. Olha lá. Questão 6. Assinale verdadeiro, V, tá? Para os comportamentos éticos e falso para os comportamentos considerados antiéticos, não éticos durante uma negociação. Que comportamento é esse aqui? Vamos lá. Mentir sobre os benefícios que o objeto oferece. É o quê? É falso, né? É um comportamento considerado antiético. Cuidado. A próxima. Não ocultar informações. Beleza, tem que falar tudo que tem que ser falado. Tá corretíssimo. Verdadeiro. Próxima.
aplicar um valor superior ao do mercado por saber que a outra parte necessita do produto. Que coisa feia, hein? Tá levando vantagem em cima de pessoas necessitadas. Não pode, tá bom? Isso é falso, isso é antiético. Continuando. Comentar sobre outros negociadores ou empresas para levar vantagem, falando mal, né? Falso, antiético. Mostrar-se necessitado ao extremo, olha lá, dá uma de coitadinho, né? Apelar para o emocional, sendo que não é bem assim. Falso, outro comportamento antiético. Na sequência, fazer concessões que não serão cumpridas. Falar uma coisa e não cumprir com o que foi combinado. Falso também, antiético. A próxima, ameaçar abandonar a negociação quando não se pretende fazê-lo. É errado, viu? Olha lá, falta de atenção, hein? Tem gente que começa lendo assim, né? Ameaçar abandonar a negociação quando não se pretende... Ah, beleza, isso aqui é falso. Pronto, errou. Por que errou? Porque está dizendo aqui errado, tá certo? Então, correto, nós não podemos fazer isso daí. Entendeu, né? Entendeu isso daí? Próxima, agredir a outra parte com o objetivo de desestabilizá-la emocionalmente. Não jogue sujo, por favor. Né? Isso é antiético e é falso. Próxima questão. Questão 7. Considerando que os processos de negociação e tomada de decisão são objetos de preocupação frequente e de melhoria contínua para as organizações, julgue o próximo item. Vamos lá. Um bom negociador deve controlar emoções e sentimentos, ser flexível na negociação e imbuir-se de intenção de construir com as partes uma relação de mútua confiança. Isso está certo ou está errado? O que você acha? Tá certo, professor. Tá certo, muito bem. Como é que você acertou, hein? Parabéns, tá certíssimo. Esse é o objetivo da negociação. Esse é o objetivo dos negociadores de forma ética, de forma coerente. 8ª, você está negociando um novo contrato da cooperativa com outra empresa. Fechar esse contrato será muito importante para dar maior visibilidade à sua empresa no mercado e, consequentemente, ampliar seu mercado de atuação. Por essa razão, há um grande interesse nessa negociação e você se sente responsável por conseguir fechar o negócio. Diante dessa situação, uma boa prática no processo de negociação é, vamos lá, utilizar aspectos emocionais e de caráter particular para sensibilizar a outra parte. Não, tá errado, nada de mimimi. B. Construir uma relação de confiança mútua entre as partes. Correto! É essa aqui que se deve marcar, letra B. Por que não é a C? Utilizar critérios subjetivos e subliminares durante o processo para esconder as informações. Falso, errado, sai pra lá com essas tuas práticas mabulosas, demoníacas. Outra D. Buscar maior interação com as pessoas às quais os membros da equipe se assemelham e tentar comprar informações privilegiadas. Olha que eu vou chamar a Lava Jato aqui para tentar resolver esse problema. Então está errado também. Não podemos ser antiéticos. Temos que dar exemplo. Aí, por que não é aí? Revelar os aspectos referentes ao código de ética e aos princípios de conduta da empresa para desqualificar seu produto. E com isso, além de fechar o negócio, conseguir um bom desconto. Quer dizer que você vai jogar sujo com a empresa, é? Quer dizer que você vai mostrar os podres dela, vai ameaçar a empresa? Puxa vida, já está querendo fazer parceria com quem está errado, então porque você é errado também. Então também está errado. Resposta correta, letra B. Parabéns para quem acertou. Então, agora nós vamos para a nossa questão de
Professora, eu fiquei assim meio triste, porque parece que ninguém tinha feito essa pesquisinha, não é? E a senhora me trouxe aí um alívio, me trouxe aí uma luz, né? Tem uma pessoa que fez a pesquisinha, professora? Sim, professor, teve uma aluna, parabéns, né? A aluna, a aluna Fabiana, Escola Maria Rosa de Oliveira, em Espigão do Oeste. Ela mandou aqui, ó, professor, todas as fotinhas da pesquisa que ela fez relacionada, né, aos 6 pilares, né, da autoestima e a integração do corpo e mente. Parabéns para ela. Parabéns! Então, recapitulando rapidinho, lembrando, né, para quem pesquisou e mostrando para quem não pesquisou, olha, puxãozinho de orelha, tenha atenção, seja um bom negociador, faça a lição de casa, tenha metas, 6 pilares da autoestima. O primeiro deles, viver conscientemente. Tem pessoas que eu estou falando agora nesse vídeo, que estão até me vendo, mas não estão conscientes, não estão presentes, estão até me vendo, mas não estão escutando, não estão ouvindo, não estão assimilando o que eu estou falando. Muito cuidado com isso daí. Tem pessoas que vêm para a aula, ou então vão para uma negociação e ficam pensando, caramba, será que eu fechei a porta de casa? Caramba, eu estou com vontade de ir ao shopping. E não está presente, no momento presente, não olha no olho da negociação. Muito cuidado, hein? E isso é fundamental para aumentar a autoestima. Outra situação, prática de autoaceitação. Aceite quem você é, aceite como você é, seus erros, seus defeitos, mas suas qualidades também. E a partir disso, fazendo uma reflexão, começa a mudar, mas mudar de forma racional. Próxima, pouco tempo nós temos. Olha aí, a prática da autorresponsabilidade. Seja responsável pelo que faz, seja responsável por suas atitudes. Estamos precisando disso nos dias de hoje. Próxima, a prática da autoafirmação. Seja coerente com o que fale, né, com o que fala, e confirme o que está falando, que as minhas atitudes, né, sejam confirmadas na minha fala. O que eu faço fala mais alto do que o que eu falo. Muito cuidado, hein? Atenção para essa dica. Próxima. A prática de ter um propósito de vida. Já fez um propósito de vida? Já analisou por que você veio andar nesse mundo aqui? Por que você nasceu? Quais são as suas metas a curto, médio, longo prazo? Já se viu daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, enfim, já se viu? Pois é preciso, é necessário, independente da idade que você tenha um projeto de vida, tenha um propósito de vida. E a última dos 6 pilares, a prática da integridade pessoal. Seja íntegro, falamos sobre isso hoje. É importante na negociação ser ético, ser íntegro, falar a verdade. Estamos precisando disso, num país cheio de corrupção, não é? Com políticos corruptos, né? Por favor, não venha com aquela história de ele roubou, mas fez. Não, para com isso. Nós precisamos realmente de pessoas honestas que sejam para o povo, não é? E não do povo, vivam do povo, tá certo? Beleza. Olha lá na nossa telinha, lembrando a atividade de percurso, nome da atividade, negociação, tendências e desafios, período 31 a 28. Lembrem-se disso daí, por favor, não deixe de fazer. Outra atividade, questionário, dia 7 ao 28 de outubro. Está aumentando, hein? As tarefinhas estão aumentando, então, por favor, não deixe acumular. Faça as suas metas, se organize. Próximo, o que vimos hoje, então? O que vimos hoje foi bem claro, bem simples, bem fácil. Descrevemos o processo de negociação no âmbito das organizações e cooperativas e também reconhecemos a negociação de forma ética e de modo eficaz e ético, tá certo? E também, claro, que ela tenha uma posteridade sempre. Então, nunca esqueça, quem lê muito, aprende muito, ganha muito e perde pouco. Quem lê pouco, aprende pouco, ganha pouco e perde muito. Próxima aula é o quê, hein? Próxima aula é o quê? Revisão e avaliação. Então venha preparado para que eu, depois de uma revisão, diga para você: boa prova, sucesso, e não boa sorte, hein? Eu espero que você chute bem. Não faça isso. Se prepare para a nossa próxima aula. Legal? Beleza? Então é com isso que a gente finaliza nosso momento de hoje, né, professora Regina? Sim. Né, Jacó? Então vamos dar um tchau, né? Bem legal. Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro, hein? Legal, professora? Tchau, tchau, gente. Tchau, Jacó.
Educação à distância, mudando realidades.